Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Ceará em Pauta dessa semana, essa sua conversa espontânea de calçada sobre política, sociedade, sobre assuntos que realmente interessam e leva esse grau de pedagogia, de relevância para a sua vida. Um programa feito para você, por vocês e para que vocês saibam para que realmente interessa a política. A política só interessa aquele que tem interesse. Pode parecer redundante, mas lá no final do programa eu vou explicar um pouquinho dessa minha frase. O Ceará em Pauta recebe hoje o Dr. Romeu Alencar, natural de Araripe, atualmente reside em Juazeiro do Norte, tem formação em administração de empresas, especialização em gestão pública e controle governamental e especialização em gestão pública e governança pública. Dr. Romeu, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui no programa Ceará em Pauta para a gente conversar sobre política, sobre sociedade, daquilo que eu sei que o pessoal gosta. Eu sempre costumo dizer a todo convidado que vem aqui que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política, uma conversinha de bar com a cerveja, no qual se saem as melhores conjunturas e às vezes sai até a verdadeira especulação política, o que verdadeiramente, ou melhor, ocorre na sociedade. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos os telespectadores da região, do estado de Ceará, do Brasil. Na realidade é bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso? Eu fico muito feliz com o convite, certo? É uma oportunidade em tanto. Nós que atuamos assim, profissionalmente, basicamente na região do Cariri, mas que já há algum tempo também temos a felicidade de trabalhar no município de Madalena, certo? Trazer um pouco de nossa experiência e aprender também com todos da região. Fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui com vocês, certo? A gente poder compartilhar, como eu disse, nossas experiências e também a oportunidade de trazer para a sociedade daqui da região a oportunidade da gente discutir aspectos importantes no campo da administração pública, que é minha área de atuação, mas também formas que se demonstram a cada ano bastante conveniente da gente formar e transformar a sociedade. Dr. Romeu, cerca de 30 anos de experiência, né, com a administração pública, já passando por cargos desde de gestão pública propriamente dito, como secretário, até as assessorias e o setor privado. No começo do programa eu falei aquela frase que parecia um pouco redundante, e para que eu possa ofertar ao meu telespectador, ao meu amigo que me acompanha aqui pela Sertão TV, a professora de Economia Maria da Conceição Tavares, ex-deputada, inclusive, ela dizia que só finge que a política não interessa quem está no poder. Aqueles que fingem que a política não tem nenhuma relevância, mas tratam de política em chás, em reuniões, e aqueles que estão na rua protestando não sabem verdadeiramente o que se passa dentro de um bastidor. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas a essa afirmação. Mas, para que a gente chegue a este ponto de discussão propriamente dito, eu queria que, inicialmente, o Dr. Romeu se apresentasse ao nosso telespectador para que eles criem uma afeição com essa pessoa maravilhosa que eu recebo aqui. Fique à vontade, Dr. Romeu. Você me constrangeu um pouquinho, Breno, quando você falou nesses 30 anos de administração pública, certo? Isso me constrange. Eu estou brincando naturalmente, para mim é um prazer muito grande estar há tanto tempo nessa área que eu gosto, aprendi a gostar. Mas, Breno, eu sou natural do Araripe, certo? Na região sul, no Cariri cearense, do estado de Ceará. Milito com a administração pública há 30 anos, certo? Iniciei lá na Prefeitura de Araripe como auxiliar da contabilidade, inclusive, coincidência ou não, ajudando, certo? Ser outro entrevistado, um dos outros entrevistados que você teve aqui, o doutor Avartanhas, com quem aprendi muito, muito, muito mesmo. Para mim é sempre uma grande referência, certo? Posteriormente a isso, a gente assumiu na mesma Prefeitura de Araripe o que era uma inovação na época, certo? A Secretaria de Controle Interno.
Posteriormente, em 2005, nós assumimos a Secretaria de Administração do município de Araripe, da administração do Dr. Humberto Bezerra, onde ficamos até 2008. Em 2009, a gente assumiu, em 2009 e 2010, a gente assumiu de forma rápida até a Secretaria de Administração de Juazeiro do Norte, e entre 2010 e 2012, nós atuamos como secretário de Administração na Prefeitura de Barbalha, certo? Um trabalho também muito importante na gestão do prefeito José Leite. Em 2013, até levando em conta já uma certa experiência que nós já detínhamos na área, certo? Nós tomamos a iniciativa, junto com um colega meu, contador Nonato Matos, a quem você conhece, e criamos a nossa empresa de assessoria na área governamental, a Plenos, Gestão Pública Especializada. A Plenos, ela atua na área de administração, na área de gestão, controle, certo? E também na área contábil. E hoje a gente tem parcerias com uma série de municípios: Barbalha, Crato, Madalena, Altaneira, Potengi, certo? E também fazemos parcerias com câmaras municipais, no caso, a Câmara Municipal de Barbalha, e atuamos também junto à Sociedade de Economia Mista da SAEC, certo? A SAEC é a empresa que cuida do saneamento urbano e da gestão das águas no município do Crato. Aliás, hoje somente faz a questão do abastecimento da água, uma vez que o saneamento do Crato, certo? Ele tem uma parceria muito grande com uma empresa grande do Brasil, ele está numa completa modernização, e a gente atua também nessa área. Ademais, 4 em 4 anos, a gente costuma também, certo? Em parcerias, através de parcerias, atuar na gestão de campanhas eleitorais, tanto do ponto de vista da administração das campanhas, como também do ponto de vista da elaboração das prestações de contas, junto com os profissionais da área que atuam na área da contabilidade, como o próprio Donato e o Dr. Vartanhas. Mas é isso, a gente trabalha com muita alegria, certo, nessa área. É uma área onde, graças a Deus, toda a vida nós aprendemos muito, temos a oportunidade de aprender muito, exatamente com a convivência, certo, nas mais diversas regiões do Estado. E o que é que a gente percebe, certo, dentro da administração pública? Que a maioria dos problemas enfrentados, certo, são, na maioria das vezes, os mesmos, certo? Que advêm exatamente das deficiências que existem exatamente na formatação de uma política de profissionalização da gestão. A gente precisa compreender que a administração pública ela precisa de continuidade. Eu não estou falando de continuismo, eu estou falando de continuidade. A gente precisa fortalecer setores específicos da administração para que a sociedade nunca se veja fragilizada em relação àquilo que ela mais precisa, que são exatamente serviços públicos de qualidade. Então, nessa primeira toalha, digamos assim, a impressão que a gente deixa da administração pública e a forma e a história como a gente vem fazendo esse trabalho já há algum tempo. E, doutor Romeu, como foi que se deu essa paixão por administração? Sei que a gente o doutor já fez uma introdução muito autoexplicativa, mas falo hoje, nos dias atuais, eu vim sou de carreira acadêmica, né? Sou professor universitário, mas antes era de liderança estudantil, era da luta estudantil, e a maioria do que eu vejo hoje no atual cenário, o doutor tem formação em administração de empresas, os formandos em administração têm uma predisposição para ir para o setor privado inicialmente, e o doutor fez esse inverso, começou na administração pública, mas como foi que surgiu essa paixão por administração propriamente dita? Tudo tem a ver diretamente assim, com essa oportunidade que a gente teve, não é? De atuar nas prefeituras muito cedo ainda, certo? E isso aliado a uma experiência que vinha de casa, muito forte, que também assim, toda a vida me norteou, certo? Que foi meu pai. Meu pai, José Humberto de Alencar, foi secretário de administração do Arari por 10 anos.
depois virou tabelião, certo? E nele a gente enxergava sempre assim, uma noção muito forte, certo? Da necessidade da gente sempre procurar fazer as coisas com correção. E essa questão do formalismo, certo? Ou seja, de você, de fato, procurar conceituar e organizar as suas ações no dia a dia e do ponto de vista público foram muito importantes para mim. Ele sempre teve uma visão assim muito especial, certo, dos problemas públicos, dos problemas da sociedade e da forma como a administração pública, certo, às vezes era responsável por parte desses problemas. As coisas, para você ter uma ideia, as coisas não acontecem na União, não acontecem no Estado, as coisas acontecem no município, os problemas existem nos municípios. E muito cedo, certo, já na Prefeitura de Araripe, a gente enxergava essas situações, município pequeno, município pobre, certo? Município que na época, inclusive, foi alardeado como um dos mais pobres do Brasil, mas que viu nessa própria definição uma oportunidade, certo, de começar a melhorar. E lá naquela época, em 93, 94, 95, a cidade ela passou, digamos assim, a experimentar situações muito importantes, certo? E eu estava dentro daquele processo, e a gente via, certo, que quando as coisas boas aconteciam, a gente via que aquilo mudava com muita sensibilidade, certo, o dia a dia das pessoas. E aquilo foi me levando a interpretar que a gente poderia, de fato, vislumbrar uma administração pública diferente, uma administração pública correta, baseada, certo, uma sensibilidade muito grande em relação àquilo que a sociedade precisa para se fazer o bem. Quando se fala de administração pública, certo, a gente não necessariamente está falando de ladruagem, a gente está falando de corrupção. Isso acontece muito, em parte, por conta dos telejornais, certo? Que, graças a Deus, amplificam e dão transparência ao que acontece de ruim. Por outro lado, coisas muito importantes acontecem no dia a dia das prefeituras. E essas coisas precisam aparecer, certo? E a boa gestão pública regular, organizada, certo? É capaz de fazer com que essas coisas apareçam com mais frequência. Perfeito, Dr. Romulo. O doutor pegou num ponto muito crucial que eu queria abordar melhor no próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Moço, eu sou o técnico de violar o sinal, tá fraco, né? O tempo todo, tô fraco, esse modo não tem mais jeito não. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra Brisa. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O
que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Meu convidado hoje veio ali da região do Cariri, mais um convidado do Cariri. É uma honra gigantesca receber o Dr. Romeu Alencar. E tinha ficado no bloco anterior algo que particularmente me provoca bastante uma reflexão, que foi quando, primeiro, os sistemas de comunicação mostram uma vertente negativa da administração em geral. Quando você vai ver uma reportagem sobre uma prefeitura, sobre uma Câmara Municipal, sobre a Câmara Federal, sobre a União Federal, normalmente é relativo a alguma catástrofe que aconteceu. Não se mostra ali um processo de construção e nem todas as pessoas são atraídas porque realmente é um tema mais denso que, se não houver uma forma de explicar, as pessoas realmente não vão se interessar e acabam por se desinteressando por tudo. Mas outro ponto que me provoca bastante para além disso, e queria saber qual o seu posicionamento em relação a isso, quanto a uma pseudo-burocratização por dentro de setores internos que acabam por, em tese, retardando muito um processo que seria célere. Eu não sei se o doutor conseguiu me entender. Estou tentando explicar da forma mais prática possível, muito embora pareça um pouco subjetiva essa pergunta. E essa diferenciação entre quando se há um grupo para executar as atividades administrativas de forma precisa. E a gente sabe que a política, como dizia o ex-governador Gonzaga Mota, é muito dinâmica. Então, acaba uma gestão que, em tese, cumpriu com todo o seu setor interno e administrativo de forma precisa, entregando as demandas no tempo correto, e ocorre aquele fenômeno que ocorre a cada mudança de gestão, tira-se todos aqueles funcionários, cria-se uma nova equipe e fica-se difícil entender aquilo que o doutor colocou no primeiro bloco, da diferença entre o continuismo e a continuidade. E queria que o doutor se aprofundasse melhor nesses temas para que fique mais prático a quem está nos escutando, a quem está nos ouvindo e a quem está nos assistindo, porque aqui vai para todos os sistemas. Fique à vontade, doutor. Vamos lá, Breno. Eu vou começar essa minha explanação com uma pergunta. Planejamento seria uma ação burocrática? É burocracia você planejar a administração de forma que a execução dos serviços aconteça a contento, de que a despesa, certo, que precisa ser executada, ela aconteça de fato fundamentada nos aspectos legais,
na boa execução dos recursos financeiros, levando em conta a boa sistemática e a boa organização do controle interno? Eu não acho que seja, certo? Então, a gente precisa enxergar a administração não como uma administração que pertence a cada mandato. A administração pública, certo? A estrutura a que ela pertence é uma situação que pertence à sociedade e que decorre de preceitos legais e constitucionais, principalmente. Então, a gente não pode pressupor que o mundo acabe de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos nos municípios. A administração pública, ela precisa ter continuidade naqueles aspectos que são relevantes e que contribuem, certo, para que as coisas aconteçam bem para a sociedade, para as pessoas. Mas deixa eu fazer um adendo, doutor Romeu, mas Fique à isso vontade. não é uma visão muito poética da prática? Não, eu não acho, Breno, eu não acho. Eu acho que, como eu coloquei no primeiro bloco, é uma questão que está feita a questão da profissionalização da gestão, certo? Eu entendo que os municípios, mesmo os municípios menores, eles precisam ter em conta, certo, uma palavra que é muito importante dos contextos daqui para frente, que é a figura da governança pública, certo? A governança pública sobre o aspecto do planejamento, a governança pública sobre o aspecto da estruturação dos governos, certo? Então, o que é que acontece? Você precisa fazer política, certo? Mas que você faça política com as áreas afeitas, digamos assim, à política e com os cargos afeitos a essa política. Por outro lado, a administração, ela precisa de resultados. Então, eu preciso ter uma estrutura organizacional e mesmo de cargos, certo, efetivos e de funções comissionadas que deem saída, certo, demanda àquelas pessoas que são técnicos da administração, os chamados técnicos da administração, que são pessoas que continuariam nos seus cargos, certo? Nas áreas de planejamento, de controle, de organização financeira, patrimonial, certo? Nos seus cargos efetivos criados dentro de uma estrutura que permita ao servidor público, certo? Ter uma certa ascensão, melhorar de vida, certo, com o passar do tempo, e que essas pessoas, conhecendo como funciona a gestão, certo, elas fariam o município andar. A política continuaria com os secretários, a política continuaria com uma parte muito grande, certo, dos cargos comissionados, mesmo aquelas funções que envolvem direção e assessoramento e chefia, levando em conta que esses cargos, preferencialmente pela própria Constituição, devem ser ocupados, certo, por servidores efetivos, mas a gente precisa, de fato, enxergar essas mudanças, certo, a governança, como uma situação positiva, que vai dar a oportunidade à sociedade de contar com serviços de forma continuada, sem que haja a suspensão deles. Por que, por exemplo, de repente, você pegar e suspender contratos que vêm de uma gestão, contratos que são de natureza continuada e que você, na realidade, suspende simplesmente por uma questão de afinidade ou desafinidade política? A gente precisa enxergar os serviços que são prestados à sociedade do ponto de vista da regularidade e do atendimento das metas, dos objetivos pactuados nos contratos, certo? Essa questão, por exemplo, da gente estar acabando com o mundo das prefeituras, com o mundo dos municípios, de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, é uma estratégia que se mostra cada vez mais suicida, especialmente porque os órgãos de controle externo, o Ministério Público, há muito eles já se voltaram, certo, que essas práticas, elas são danosas à sociedade. Então, é preciso que os gestores tenham coragem, de fato, de enfrentar esses problemas, certo? Estabelecer pactuações sérias, estabelecer um conjunto de regras de legislação que tenham a ver com o município, não só com o mandato deles, para prestar exatamente essa segurança jurídica a quem lida com a administração pública e para quem precisa dela. Doutor Romeu, eu fico, às vezes, muito reflexivo em relação ao que se acontece na prática. Isso é uma realidade que se constata em muitos municípios, em todos os estados, que é um verdadeiro pé de guerra que ocorre entre a administração pública e o judiciário, onde não se acha ali um polo
gerador de todo um conflito que não existe, porque não há conflito. É só uma medição de forças necessária, mas essa é a minha visão e eu não sou dono da verdade. Mas é algo que eu vejo e não sou o único que vê isso. Quanto a algumas críticas de modelo de administração que se ocorrem em secretarias, principalmente dentro de municípios pequenos, quanto ao modelo que se adota. É muito importante quando o doutor fala que é necessário um corpo técnico especializado para a execução de funções que demandam uma formação técnica especializada. E continuidade, certo, dos serviços. Pronto. E quando o doutor falou sobre o município de Araripe nos anos 93, 94, 95, onde se tinha ali uma ideia de linha de pobreza, que passou a ter um avanço social muito efetivo, que teve como base uma boa administração pública, controle interno, diálogo com o controle externo, para a execução do fim de fato, que são as políticas públicas. Então, quando se há uma relevância, uma mudança de quadro social, de deixa de ser mais pobre, passa a um patamar melhor, é sinal de que se está executando bem a educação, a saúde e também o desenvolvimento da infraestrutura. O município se torna mais bonito, as pessoas se tornam mais felizes. Mas por que que não se adota esse modelo? É raro os municípios que adotam esse modelo, na sua visão como profissional. Vamos lá. Primeiro, você falou uma grande verdade. Os governos, certo, eles precisam ter como política pública tornar a vida das pessoas dotada de melhor qualidade, certo? Hoje, por exemplo, as pessoas, diferente de 20, 30 anos atrás, as pessoas se contentam cada vez menos com pouco. E o pior, às vezes elas não se contentam com pouco e com aquilo que é prestado, certo? Com qualidade inferior. As pessoas cada vez mais elas têm consciência de seus direitos, certo? Então, cada vez mais a sociedade ela se torna dona de si. A administração pública ela contribui muito para isso a partir do momento que ela atende à prescrição constitucional da transparência. A transparência, no meu modo de ver, ela é um divisor de águas, certo? Em relação à forma que a sociedade atua na defesa daquilo que é um direito seu. Realizar o controle social através de si próprio ou mesmo através, certo, das entidades sociais, do terceiro setor. Ou mesmo também através dos conselhos setoriais da própria administração pública. A partir do momento que a sociedade começa a participar ativamente desses modelos de atuação, certo? Eu entendo pessoalmente que a sociedade tende a melhorar. Tem uma história que eu não sei se você conhece, certo? Que é lá do interior de São Paulo, Ribeirão Bonito, da Amorribo. Lá a sociedade criou uma entidade que serviu exatamente para pegar e preveni-la, certo? Contra roubos de administradores, certo? Que, através da administração pública, somente enricavam. Lá eles criaram um modelo que hoje serve de referência para todo o país na questão do controle social. E nisso a sociedade, certo? Ela se manifestando, ela cria, de fato, anticorpos relacionados à má gestão e à corrupção. Eu entendo que a administração pública ela não pode viver à margem desse processo. A administração pública é objetivo dela também voltar às suas ações para o cumprimento dessas diretrizes, prestar informações à sociedade de forma cada vez mais transparente e evidente, para que ela, nas suas formas de manifestação, possa fazer uma melhor avaliação dessa sociedade. Toda vida que a administração, certo? Ela prestar abertura
de suas contas, de suas ações para a sociedade de forma mais consistente, a sociedade, repito, como disse há pouco, ela vai ter cada vez mais ciência que aquela administração ela está trabalhando de forma efetiva, ela está construindo um modelo de gestão voltado para a melhoria das condições de vida daquela sociedade, para minimizar as mazelas, certo? Que a sociedade, principalmente nos municípios menores, vivem há muito tempo. Então, o que eu falo, eu garanto para você, não é só uma questão de utopia, é questão de fato você acreditar que a sociedade ela tem um papel muito importante, certo? Fundamental na melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas que, para isso, ela precisa se abrir, ela precisa se voltar, de fato, de forma transparente para as necessidades da sociedade, inclusive essas relacionadas aos aspectos da transparência. Muito importante essa colocação que o doutor fez e queria falar melhor sobre essa ideia do aspecto de controle social no próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o terceiro bloco do Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja a mudança. Brisanet, o futuro ao seu alcance. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure um escritório da Brisanet e nos leve para sua casa. Só assim você vai apreciar uma conversa de qualidade, tal qual estamos tendo agora. Dr. Romeu Alencar, direto do Cariri. Dr. Romeu, a gente ainda conversando sobre essa ideia de administração pública, eu vejo hoje que a administração, o mundo se modernizou. Não vou delimitar a administração, o mundo se modernizou. E o modelo de atuação política mudou. O que eu vejo? Na nossa era, não se faz mais a política do grito, falando em questão política, não se faz mais a política do grito, não se faz mais uma administração pública, pelo menos para o gestor que quer administrar bem administrado, não se faz mais uma administração pública com reflexo do passado, utilizando de métodos que hoje não se aplicam mais, tanto nas tratativas com o funcionalismo público, como também na maneira de conduzir os processos administrativos. Hoje a administração pública deve ser uma administração pública humanizada, que, pelo que o doutor falou, quando secretário, foi um modelo que aplicou antes de se tornar, foi um modelo que aplicou no Araripe nos anos 90, antes de se aplicar nos dias atuais, o que deveria ser nos dias atuais. A minha grande pergunta em relação a isso é: por que
que as pessoas mudaram e o modelo de administração continua o mesmo? Vamos lá, certo? Eu acho que, em primeiro lugar, tudo tem a ver com a concepção que ainda se tem de política, certo? A concepção ainda é, digamos assim, bastante antiga, ela não está em vias de comparação, certo? De vinculação à modernização que a legislação passou. A nossa Constituição é de 1988, não é? Portanto, 35 anos, mas, por vezes, o trato político ainda é aquele de fato, certo? Que decorre lá da década de 80, antes da Constituição. Falta, de fato, uma sensibilidade humana, social e, por que não dizer até, conhecimento, certo, por parte de boa parte dos gestores, na forma de como lidar com essas nuances, certo? E o que é que acontece? Do ponto de vista político, ainda se vê muito as coisas acontecendo na administração pública do jeito que o gestor quer, certo? Naturalmente, o gestor ele precisa empreender a sua forma de fazer gestão. Ele precisa que as pessoas compreendam, os seus colaboradores compreendam, certo? Que as coisas precisam acontecer, precisam funcionar. A sociedade, na realidade, clama por serviço de qualidade. E a gente tem plena consciência que os gestores, eles, quando pensam em executar, em fazer com que as coisas aconteçam, eles pensam exatamente nessa expectativa da sociedade. Por outro lado, nós ainda vemos muitas situações em que as pessoas que estão realizando gestão, elas levam muito em conta aquela situação do querer. Eu quero que seja feito dessa forma, certo? E eu entendo que o querer, nesse caso, ele precisa estar muito voltado à forma como a lei permite que você faça. Como, de fato, eu preciso ser feito. Então, é preciso encontrar um equilíbrio muito grande nisso, sob pena de restar prejuízos, certo? Para o gestor em relação à forma como ele executa as suas políticas públicas, como ele executa o seu programa de trabalho, como ele executa as licitações, os processos de despesa na sua gestão. Esse equilíbrio é importante exatamente porque o querer, certo? Que é uma situação importantíssima do ponto de vista da execução, ele precisa encontrar hasteio legal, amparo legal, fundamentação legal. Então, é importante que haja, de fato, um discernimento por parte de quem executa essas políticas, de quem faz gestão, de que ele precisa estar intimamente, certo, vocacionado também com as regras que a administração pública pressupõe. Então, é importante que quando você vá executar a despesa, você tenha plena convicção que você precisa planejar, que você precisa realizar uma pesquisa de mercado, certo? Levando em conta todos os aspectos que hoje o Ministério Público da União, o Ministério Público de Contas recomendam. É importante que as pesquisas de mercado levem em conta preços de fato voltados para aquilo que é executado no mercado e levem em conta as mais diversas possibilidades de obtenção desses preços. O processo licitatório precisa ser amplo, transparente, com regras claras, certo? E a execução da despesa em si, ela precisa estar permeada das melhores comprovações de que, de fato, aquela despesa foi executada e promover os resultados. Então, as coisas precisam acontecer a contento, sempre, a contento do gestor, mas também a contento da sociedade. Doutor Romulo, pode parecer uma pergunta até um pouco absurda a próxima que eu vou fazer, mas, primeiro, eu gostaria que o doutor explicasse melhor sobre esse instrumento de controle social, mas a pergunta que eu disse que em tese parece ser absurda, é absurda contextualizando o porquê não acontece. Por que as pessoas, por que a população é tão distante do modelo de administração pública? Se você pudesse fazer uma crítica à administração pública geral do estado do Ceará, qual faria? Não, vamos lá. Primeiro a questão do controle social, certo? O controle social ele tem, de fato, uma previsão
constitucional, ele precisa acontecer, certo, pela sociedade, ou através dos conselhos comunitários constituídos, através das associações do terceiro setor voltado para essas áreas e também através do próprio cidadão, certo? Quais são os mecanismos que ele tem para fazer, certo, esse controle social? A transparência, certo? Processo de transparência, de você ter à disposição os dados que a própria lei de responsabilidade fiscal, a lei de acesso à informação e a Constituição, certo? Tem como sendo indispensáveis à boa gestão e, naturalmente, também através dos mecanismos jurídicos, certo? Que são fartos nos dias de hoje. E tendo ao seu lado, principalmente instâncias como o próprio Ministério Público, Câmara de Vereadores. Claro, o cidadão, ele é a peça motriz, ele é a peça principal, certo, de todas essas etapas. E ele precisa compreender, certo, como sendo indispensável o fato de que não são instrumentos burocráticos, certo? São simplesmente instrumentos de que ele precisa conhecer melhor e que a própria administração pública precisa colocar à disposição deles, certo? Para que se faça a melhor espécie de gestão possível, certo? E dessa forma, a gente pensar realmente numa gestão consolidada, uma gestão baseada nas melhores possibilidades, certo, de se fazer política e organização social. Perfeito, doutor Rômulo. E por que a população é tão distante desse modelo? Pronto, perdão, já estava esquecendo esse ponto que você colocou. Eu acho que existe muita formalidade, certo, nos aspectos relacionados a essa questão da transparência e o modelo de gestão. A própria forma de você fazer transparência, de fato, ela acontece de uma forma em que o cidadão comum ele não tem a capacidade de compreender aquilo que está à disposição dele, certo? Muitos dos próprios relatórios que são colocados à disposição da sociedade, certo, são verdadeiras peças de quebra-cabeça. Por outro lado, você falou, por exemplo, no estado do Ceará, certo? Eu vou falar do estado do Ceará, mas a gente também puxa naturalmente essa questão para todas as demais administrações. É preciso que as administrações estejam comprometidas com esse processo de transparência. Então, você precisa, de fato, levar essa informação através de campanhas de esclarecimento, campanhas de publicidade, certo? Levar para as próprias escolas noções relacionadas à transparência, à necessidade de educação fiscal. São todos componentes importantes e que precisam estar próximos do cidadão da forma mais simplificada possível, certo? As pessoas, elas não têm, infelizmente, consciência de seu poder, certo? Todos que atuam na administração pública são servidores de quem? Da sociedade, são servidores públicos, certo? A sociedade, de fato, através do pagamento que realiza de seus impostos, digamos assim, a grande figura, certo, de todo esse composto. Então, para que as coisas de fato funcionem, para que o processo de transparência e controle funcione de fato, é importante que hajam de fato campanhas pontuais, simplificadas e capazes de elucidar as dúvidas que a sociedade tem para torná-la mais próxima dos governos. Aí, doutor Rômulo, que vai a grande questão. O grande cerne da questão quando o doutor fala em transparência, a transparência pressupõe probidade, boa-fé e honestidade. Perfeito. As pessoas, a sociedade em geral, criaram um estigma sobre a política como algo sujo, desonesto e desleal. O que é completamente errado. Que o problema está porque as pessoas veem dessa forma. Porém, tendo esse sistema de pesos aqui, a população que vê a política como algo sujo, desonesto e que não tem ali uma
uma vontade de saber o que acontece e a presunção de algo honesto. A se constatar dessa reflexão que o doutor fez, quanto a campanhas, quanto a trazer as pessoas para discutir, vontade política e vontade administrativa. Mas é algo que pouco se há. Então, se as pessoas a tendência das pessoas a ver a política como ato desonesto e a administração, o assessor, o secretário, as pessoas políticas próximas aos gestores de fato, propõem a ele essa política de inclusão e esses não acatam, achando que não é a forma de se conduzir, não dá para você entrar num consenso. E qual a solução o doutor iria propor diante desse cenário? Vamos lá, certo? Você falou de uma coisa bastante importante, vontade administrativa e vontade política. Qualquer ação administrativa, qualquer projeto governamental, certo? Qualquer projeto que vise uma mudança de mentalidade das pessoas, que vise resultados objetivos para a sociedade, certo? E para a administração, ela precisa do equilíbrio entre esses dois momentos, a vontade política e a vontade administrativa. A vontade administrativa é aquela que está vocacionada exatamente para os aspectos que a gente já discutiu tanto aqui sobre a questão da gestão na administração pública. A vontade política ela decorre de adequações que precisam ser feitas em face, certo, uma questão que eu também considero justíssima, que é o atingimento das metas do gestor, do político em si, do grupo político, certo? Que é saudável, é muito saudável. E quando foi que nós começamos a descobrir que isso era muito saudável? Você vai lembrar, certo? Aliás, você é muito novo, mas 10 anos atrás, ontem, 6 de junho de 2013, começaram aquelas manifestações, certo? Começaram com São Paulo, Rio de Janeiro, mas que tomaram contas de várias capitais do Brasil e que acabaram praticamente por condenar a política e os políticos. Quem foram os grandes afetados naquela época com isso, certo? Mais diretamente. O pessoal ligado ao PT, à esquerda, certo? E é o que foi que aconteceu. Nós tivemos, nas eleições de 2014, aquela situação que culminou com o fato do Aécio não reconhecer a derrota, certo? E aquilo ali estigmatizou ainda mais, certo, o viés da política. Resultado, nós chegamos no Brasil onde uma série de aventureiros, certo? O maior deles, eu não vou citar o nome, naturalmente, conseguiu proeminência, certo? E conseguiu proeminência como? Mostrando que não era político, que não era daquela política, que o negócio dele era fazer coisas voltadas diretamente, como é que se explica, o que a sociedade quer, independente do que se pensa um, do que se pensa outro, se dizia vocacionado a fazer, o precisava ser feito. E o que foi que a gente viu, certo? O surgimento de um governo completamente descomprometido com democracia, com a verdade, com os valores morais, sociais, certo? E que, graças a Deus, nas últimas eleições de 2022, a gente eliminou boa parte dessa sujeira. A política é uma coisa essencial na vida humana, certo? Política é o quê? É exatamente a capacidade que você tem de discutir, de divergir, de se opor, certo? Mas, naturalmente, respeitando também o seu oponente, o seu adversário. Não é inimigo. Ninguém que lida com política, a política precisa tratar o seu oponente como inimigo. Então, a verdadeira política que a gente se refere, certo? Ela não limita os campos opostos, pelo contrário, ela traz para si a possibilidade dessas pessoas, certo? Se oporem, certo? Mas com respeito, com razoabilidade e visando, certo? Com muita responsabilidade e bom senso, do meu modo de ver, a melhor qualidade de vida, a estratégia para dispor a sociedade das melhores condições e qualidades de vida.
Perfeito, doutor Romeu. Eu quero falar justamente sobre esse aspecto político melhor no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o quarto bloco do programa Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV. A nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja a mudança. Por isso, mudamos a nossa vela. Nossas formas ficaram mais flexíveis. As cores ficaram mais quentes. O resultado? Mais que o símbolo de um lugar. Uma nova forma de se conectar. É nossa nova marca que vai nos guiar neste imenso oceano azul. Laranja, na verdade. BrisaNet. O futuro ao seu alcance. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Ceará em Pauta, aqui na Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que ainda não tem a BrisaNet, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para a sua casa. Ceará em Pauta hoje recebe Dr. Romeu Alencar, direto do Cariri. Dr. Romeu, a gente passou esse programa todo conversando sobre as nuances da política e da administração pública. O doutor já passou por vários setores, desde a assessoria até a gestão, de fato, a gestão política como secretário, uma atuação de secretário em 3 municípios. E é de se ressaltar que é muito raro quando, e o doutor sabe disso talvez até melhor que eu pela vivência prática, é muito raro sair um secretário de uma administração pública municipal pela porta da frente. E é muito tempo de gestão. Doutor é primo de Miguel Arraes de Alencar, né? Então, dentro desse contexto, doutor Romeu, a política ela é essencial em nossas vidas. Ela que movimenta, ela que gera fervor e fogo. O que mais te encanta na política? Vamos lá, eu acho que é importante primeiro a gente colocar a questão relacionada ao fato, e eu enquanto secretário, certo, de administração, as minhas posturas foram sempre no sentido de, 1, resguardar o município, 2, resguardar o prefeito e todos os demais gestores, e 3,
atuar com muita responsabilidade, certo, no cumprimento de minhas obrigações como gestor. E a gente fez isso toda a vida buscando a excelência nos resultados, certo? Para a gestão, especialmente. O secretário de administração, naturalmente, ele não é aquele secretário que faz o gol, certo? A gente tem atividades finalísticas como a educação, a saúde, a assistência social, a agricultura, certo? Que são atividades finalísticas onde o secretário, de fato, faz o gol. As nossas atribuições como secretário de administração foram toda a vida no sentido de dotar a administração das possibilidades de colocar aquele secretário finalístico em condição de colocar a bola para dentro do gol, certo? Eu acho que isso a gente conseguiu. E o fato da gente ter conseguido isso, certo? Eu acho que nos guiou a uma posição de sair, certo, bem das administrações. Toda a vida saímos muito bem dos nossos municípios, dos nossos compromissos para com nossos prefeitos, certo? Fossem ele o seu Elísio, fosse ele o doutor Germano, o doutor Humberto, o doutor Santana, o prefeito Zé Leite, certo? Toda a vida nós saímos, graças a Deus, muito bem, certo? E isso para nós a gente encara com um resultado bastante importante, inclusive para os dias de hoje, em que a gente atua na área das assessorias, certo? Você fala da questão relacionada ao nosso parentesco com Miguel Arraes, você dizendo que ele é uma pessoa que lhe influencia muito do ponto de vista político, estratégico. Miguel Arraes é uma figura proeminente, uma das mais relevantes do século XX, com toda certeza, certo? Ele é natural de Araripe, filho de José Almino de Alencar e Silva, irmão de meu avô, João Almino de Alencar. E para nós, araripenses, toda a vida foi uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande tê-lo como descendente. E, naturalmente, nos inspira muito, certo? Sempre nos inspirou. Ele, o Eduardo Campos, certo? O Alencar Furtado, que é outra figura proeminente que saiu do Araripe, o deputado Marconi Alencar, até Jovita Feitosa, certo? Araripense também. Enfim, muitos são essas pessoas, certo? Que nos ajudam a ter uma visão assim bastante positiva acerca do que é você buscar fazer uma política correta, você buscar realizar uma política de resultados. E daí, por a gente compreender, digamos assim, essa atuação, nós, na condição de pessoas que trabalhamos com assessoria governamental, a gente conhece exatamente as situações em que a gente precisa prestar o apoio para que o prefeito, certo, os secretários, tenham a condição de melhor executar os seus projetos e os seus planos de governo. Doutor Romeu, diante de tantos anos de atuação como gestor e fazendo uma boa gestão, por que não até hoje a concorrer a um cargo eletivo? Nunca sentiu essa vontade, esse fervor inicial? Vamos lá. Eu entendo inicialmente que tanto eu como meu sócio Donato, a gente, digamos assim, ainda tem muito a trilhar, certo? Em relação à nossa atuação junto à assessoria aos gestores públicos, certo? Eu acho que ainda tenho muito a aprender nessa área, ainda tenho muito a fazer, certo? Juro para você, eu gosto do que faço, eu me sinto assim muito bem, certo? No dia a dia, nos municípios, nas instituições onde a gente atua, certo? A política é um desejo assim importante, porque está no nosso sangue, certo? Eu acho que é inclusive uma forma da gente viver, de fazer o bem, conforme eu já coloquei. Sem política, eu acho que a gente não existiria. E aquela coisa, a nossa terra, o Araripe, eu acho que a gente precisa ter o que oferecer a ela, independente, por exemplo, de nossa posição, certo? Como candidato ou não, eu juro para você que eu pretendo, certo,
servir a minha terra. Eu pretendo ficar marcado como daqueles que serviu a minha terra, não que dela se serviu. Isso para mim é importante porque é lá que estão as nossas origens, é lá que estão, certo, a nossa família, é lá que estão as pessoas que a gente gosta. E toda a vida que a gente está no Araripe, graças a Deus, são duas coisas que as pessoas sempre se reportam. É o meu pai, certo, bem que ele fez as pessoas daquele lugar. Isso toda a vida, eu juro para você, todas as vezes que eu vou no Araripe, é assim. E o fato, por exemplo, das pessoas também, certo, indagarem a gente sobre, de repente, essa possibilidade. Eu não tenho como responder nesse momento, juro para você, eu gostaria de ter já uma posição relacionada a isso, mas a gente precisa caminhar com nossa atuação profissional. Eu não posso jamais me esquecer disso, porque é exatamente dela, certo, que a gente, digamos assim, procura garantir o futuro dos nossos, principalmente no caso meu filho João Humberto, certo? Mas me estimula muito o fato da gente poder prover a nossa terra, certo? Dos fundamentos políticos e de gestão pertinentes à boa execução dos recursos públicos, certo? Se a gente gosta, imagine, se a gente gosta de ver as coisas acontecendo bem nos municípios onde a gente atua profissionalmente, imagine nossa terra, entendeu? Então, de fato, a gente espera ainda contribuir muito com esse aspecto. Doutor Romeu, conversando com o doutor sobre esse assunto, dá para perceber que gera um brilho no olhar do doutor. Família já tem essa verve, né? Política, essa vivência, essa atuação, e não é algo que se descarta, né? Para o momento. Não é algo que se descarta, mas é uma situação que a gente precisa tratar com toda a responsabilidade, certo? Eu acho que o futuro político do Araripe, eu acho que ele está em aberto. Eu acho que a própria sociedade hoje, certo, ela espera por mudanças. A gente vem numa toada muito grande, certo, de feijão com arroz mal feito nos últimos anos, certo? A administração de hoje, na realidade, ela não propicia sequer esse feijão com arroz mal feito, entendeu? Então, eu acho que as lideranças do Araripe, elas precisam repensar a atuação delas, elas precisam ver a responsabilidade histórica que recai sobre elas a cada eleição, certo? Eu acho que é preciso resguardar o interesse público, o interesse social. É preciso que se deixe legado nas administrações. As administrações elas não podem simplesmente começar a iniciar sem que reste um compromisso, certo? Pelo fazer o bem lá em minha terra. As pessoas tratam a prefeitura, digamos assim, como se fosse uma propriedade sua e, posteriormente, depois um espólio seu. E não é assim que as coisas acontecem, certo? A minha visão, eu não posso deixar jamais que a minha visão de profissional da administração pública, certo? Ela destoe dos objetivos, por exemplo, dos sonhos que a gente tem para o lugar que é nosso, que é o Araripe. Então, é uma situação que para hoje eu não tenho uma resposta definitiva para você, certo? Mas que, independente de qualquer coisa, nós estaremos fazendo parte do processo e prestando a nossa contribuição. Doutor, eu sempre tenho uma tese dentro desse programa, com cada convidado que vem e que se propõe a concorrer à carga letiva, eu também não descarto um futuro eleitoral, que quando nós temos boa vontade e não nos propõe, quando não temos a proposta de ir, não ofertamos o nosso nome à sociedade, nós estamos tendo ali uma espécie, por mais subjetiva que seja, por mais ínfimo que possa parecer, ainda assim torna-se uma omissão quanto ao nosso povo, quanto à nossa gente. E quando não se descarta, eu acho uma atitude muito corajosa. E ainda assim deixar seu nome à disposição. Isso eu já falei para diversos convidados, até porque nós sabemos que não há dignidade na covardia, né? E uma coisa que é muito notável
que o doutor fica radiante. Falando de administração e política, o doutor fica radiante. É muito bom conversar sobre aquilo que se gosta, quando você realmente irradia uma luz sobre assuntos que lhe causam um fervor, que gosta de se conversar, se torna um papo muito interessante. E essa conversa que nós tivemos no programa de hoje, doutor Romeu, foi uma conversa maravilhosa. Diga-se de passagem, foi uma aula aqui sobre administração pública, sobre funcionamento político, e quando se relaciona os dois de uma forma prática, se torna muito interessante. Eu só tenho a lhe agradecer por essa participação. Deixa aqui esse espaço aberto para que o doutor faça suas considerações finais. Breno, eu é que agradeço pela oportunidade, certo, enquanto profissional da administração pública, estar aqui, tendo a possibilidade de discutir com você de uma forma tão aberta, tão franca, certo, posicionamentos relacionados a essa área. Eu acho que foi uma conversa, eu tenho plena convicção que nós discutimos aspectos que são importantes para que as pessoas e a sociedade se situem em relação a seus direitos, certo? A própria administração se coloca também de forma aberta em relação às obrigações dela para com transparência e boa gestão. E esse fato de você falar, por exemplo, da nossa alegria em lidar com o tema, certo, decorre exatamente da boa experiência que toda a vida nós tivemos. Eu, graças a Deus, profissionalmente, nunca tive, durante todo esse período, certo, que a gente lida com a administração pública, uma má experiência, certo? Toda a vida, graças a Deus, a gente conseguiu. Nonato, meu sócio, aqui no estúdio, prova, certo, desse trabalho irrefutável, certo? Grandes parceiros que nós tivemos, certo? O senhor Avartense, coloco o nome dele mais uma vez, porque é uma pessoa que toda a vida nos colocou uma possibilidade muito grande de aprendizado, de discussão, certo? E naturalmente, a gente agradece aos parceiros, aos municípios por onde a gente trabalhou, onde a gente teve toda a vida uma liberdade muito grande de atuar, certo? E de se congregar com os objetivos da gestão. Eu agradeço de forma especial, não posso deixar de agradecer também a minha esposa, doutora Ana Cave, advogada da área pública, certo? Milita todos os dias nesse campo. É o meu menino João Humberto, menino espetacular, certo? Que só nos dá orgulho. E quanto ao Araripe, certo? Fica, certo, nosso senso de compromisso para com nossa terra, certo? Eu quero participar do processo, eu quero ajudar a apontar soluções. A gente gostaria, de fato, de discutir um projeto concreto de governo e de solução para os problemas que a nossa terra enfrenta. E, por fim, eu estou muito impressionado com a estrutura que vocês têm aqui. Juro para vocês, certo? Não fica a dever em nada, digamos assim, é o que a gente vê, naturalmente excluídos aqueles centros de TV grande como a Versmares, certo? Mas vocês têm aqui um negócio muito organizado, certo? Que eu acho que é de grande relevância para os projetos, para os planos que se tem para essa região. Um abraço bem grande a todos, meu muito obrigado. Doutor Romeu, eu que lhe agradeço. O Sistema Maior de Comunicação está aberto para o doutor Nonato, seu sócio, para que toda a equipe venha, faça parte, faça essa conversa bacana sobre política. O Sistema Maior, ele oferta com toda a sua estrutura, com toda seu conglomerado de informações, algo inovador aqui para o Sertão, e é muito orgulho fazer parte desse sistema. E lhe agradeço novamente demais. Um abraço. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Um abraço sempre. Muito obrigado pela sua participação, por ter nos acompanhado até aqui. Ceará em Pauta volta na próxima semana. Um abraço e fiquem com Deus.